Em editoriais passados, eu já mencionei para vocês que Bolsonaro pode ficar inelegível, pode ser preso, pode acontecer o que for, mas a população brasileira jamais vai esquecer do Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro tem um cabo eleitoral, uma pessoa que faz questão de lembrar de Bolsonaro o tempo todo. Lula falou, de certa forma, que Bolsonaro é o responsável pela má fase do Corinthians. Dá para você entender o tamanho dessa paixão? A gente vai conversar sobre isso e muitos outros pontos importantes aqui no nosso editorial. Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente, não esquece de deixar o like e compartilhe o vídeo para mais pessoas, assim o YouTube vai entender a relevância, o Facebook, enfim, manda para mais pessoas. Bora começar com o nosso editorial? Vamos entender um pouco o que está acontecendo? Olha só, vou trazer uma matéria do Poder 360. Eu já fiz uma análise filosófica sobre essa questão do Lula e do Bolsonaro, e a gente vai tecer alguns comentários aqui para vocês. Matéria do Poder 360. Lula mantém baixa audiência e chega a 1,5 milhão de pessoas com 5 lives. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou sua 5ª live semanal, chamada de Conversa com o Presidente, e as 5 edições do programa acumularam 1.476.000 visualizações em todas as redes sociais oficiais do chefe do executivo. Só que não é só isso, tem coisa pior aqui e a gente precisa mencionar com vocês. O presidente chegou a 1 milhão de lives de pessoas, 1,5 milhão de visualizações de pessoas juntando todas as suas lives. Mas, vamos conferir uma coisa aqui. Nós tivemos aqui, só para você entender, o YouTube oficial do Lula, que deu mais ou menos aí 548 mil visualizações. Nós tivemos o Facebook oficial do Lula. Até aí tá tudo bem. Mais ou menos 458 mil visualizações. Nós tivemos o Twitter oficial do Lula, que também divulgou, e teve aí 205 mil visualizações, mais ou menos. Na última live nem visualização nenhuma teve. Cada vez só vai caindo mais. E aí tem 2 pontos que nós temos que analisar aqui. Não sei se você está percebendo aí esses pontinhos coloridos. O YouTube da TV Brasil publicou a live do Lula. O YouTube da TV Planalto, do próprio Planalto, publicou a live do Lula. Primeiro ponto que eu preciso tecer com você aqui. Vigora no direito brasileiro um princípio chamado princípio da impessoalidade. A máquina pública utilizada para promover a figura de uma pessoa enquanto político, que é o caso do presidente, que está fazendo uma live. Fazer a live não faz parte das atribuições dele como presidente da República. Bolsonaro fazia suas lives, mas no seu canal pessoal. O canal do Planalto, divulgando as lives do Bolsonaro, seria errado, da mesma forma que é errado e é até improbidade por parte de qualquer servidor público. Então, já começa o erro nas pequenas coisas. Mas não para por aqui não. Eu já disse para vocês que há uma sanha gigantesca do Lula em falar do Bolsonaro. Por quê? Em 5 lives, ele não conseguiu acumular 1,5 milhão de pessoas. Bolsonaro, só numa live, teve 13,8 milhões de visualizações em uma só live. Essa informação aqui é do Poder 360. E as transmissões do ex-presidente com mais views acumulam milhões e milhões. Dados mais recentes divulgados pela Bytes, que acompanham aqui as visualizações de Bolsonaro ao todo. A grande questão é que, indiscutivelmente, o Bolsonaro tem uma popularidade muito maior quando se fala em redes sociais. A militância de Lula, os apoiadores de Lula, em sua grande maioria, estão acumulados dentro da mídia tradicional. Eles recebem informações, recebem as pautas do que acontece no Brasil
pela grande mídia, são acostumados a isso. Aquele que consegue observar fora da caixinha um pouquinho, que busca as informações, acompanha o ponto de vista meu, o ponto de vista de alguém da esquerda, ele cria sua própria opinião, porque aqui ele vê milhares de opções. Não é limitado como o que a mídia te oferece. E aí, é lógico que a popularidade de Bolsonaro, por ter uma pauta mais liberal, ter uma pauta de combate à corrupção, vai ter uma força maior. E aqui é onde causa uma revolta ao Lula. Ou seja, Lula, em torno do seu gigante ego, ele queria ter essa força. É mais ou menos quando você tem aquele coleguinha de escola e o seu coleguinha de escola ele desponta mais do que você. Seja naquela corrida que ele corre mais que você, seja no desenho que é mais bonito, ou seja no agrado da professora que gosta mais do seu coleguinha do que de você. E aí, aquele sentimento reprimido de eu não sou o mito, mata o Lula por dentro. Ou seja, ele não consegue deixar de falar de Bolsonaro. Não consegue. Matéria do Poder 360. Lula relaciona má fase do Corinthians a Bolsonaro. O presidente afirmou que fica angustiado ao ver os jogos do time paulista, que, segundo ele, anda mal das pernas. A fala de Lula, durante sua live semanal, é uma referência ao governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro. O último título do Corinthians foi o Campeonato Paulista de 2019, ano em que o ex-presidente tomou posse. Ou seja, se o Corinthians está ruim, é porque o Bolsonaro é ruim. Eu já falei para vocês, eu fiz uma análise filosófica, depois eu vou deixar até o link do vídeo aqui para vocês, e eu deixei bem claro o seguinte: a questão de como Bolsonaro observa Lula e a questão de como Lula observa Bolsonaro. Bolsonaro observa Lula como um opositor político, ou seja, ele tem erros, foi preso, e eu vou usar isso ao meu favor para mostrar para a sociedade quem é Lula e que eu sou melhor do que Lula para ser eleito. Já a visão de Lula em relação a Bolsonaro é uma visão diferente, é uma visão pessoal, de ódio. Por quê? Porque Lula queria ter ser aclamado pelo povo como Bolsonaro foi. Entenda uma coisa, e aqui eu não estou fazendo uma defesa enfadonha do Bolsonaro, não, eu estou fazendo uma análise mesmo filosófica. Bolsonaro foi eleito num momento em que Lula estava na sua pior condição. Bolsonaro foi eleito com a campanha mais barata de todos os tempos. Bolsonaro ainda, depois de todo o ataque da mídia, guarda uma legião de fãs. Enquanto Lula, hoje, talvez não possa andar nas ruas da mesma forma que Bolsonaro pode. Isso causa uma amargura muito grande em Lula. Outro ponto que a gente analisa é que Lula ele tem uma sombra do seu partido, ou seja, Lula vive a uma vinculação ao seu partido, ou seja, Lula e PT são duas vinculações indissociáveis. E Lula sequer consegue colocar ali uma pessoa para ser o seu substituto direto. Ou seja, o petista é petista, não necessariamente é lulista. Ele é petista. Ou seja, a sombra é do partido. O bolsonarista não está nem aí para o partido. Bolsonaro pode estar no PSL, pode estar no PL, pode estar sem partido. E ainda assim, a figura que se gera é em torno do Bolsonaro. E digo mais, criou-se o bolsonarismo, o que é maior do que o próprio Bolsonaro. O bolsonarismo hoje, o Bolsonaro inelegível ou não, nasceu a semente ali, de questionar, de criticar, de fazer frente às coisas erradas que eles veem do governo, de interessar por política. Hoje o bolsonarismo fez nascer o sentimento de que é mais fácil você achar uma pessoa hoje que sabe quem são os ministros do STF do que os jogadores de futebol da seleção brasileira. Isso o bolsonarismo fez nascer. Em anos de universidades militantes, de escolas
trazendo ali uma ideologia mais voltada à esquerda, com anos e anos disso. Tem uma fala do Olavo de Carvalho que diz o seguinte: não adianta a direita pensar que, tendo a presidência, ela toma conta. Porque a esquerda, dentro do seu prospecto mundial, e eu não estou falando só de Brasil, tomou conta das escolas, tomou conta da mídia, tomou conta da igreja, tomou conta da sexualidade, das drogas, do crime organizado. Ela tomou conta de tudo isso. E a presidência é só a cereja do bolo. Então, na visão do próprio Olavo, se você tirar a cereja do bolo e dominar a cereja do bolo, não quer dizer que você comeu o bolo inteiro ou que o bolo vai mudar de sabor. Essa é a regra. Então, é interessante a gente fazer essa análise para que você possa entender. O presidente, que é a cereja, enfrentou todo o sistema para entrar lá. Vocês sabem que isso aconteceu. Mesmo Nando Moura, mesmo o MBL, pode discordar de tudo. Bolsonaro, depois que entrou, se vendeu ao sistema, fez isso, aquilo, pode até falar. Mas a entrada de Bolsonaro foi algo histórico quando a gente fala de establishment, quando a gente fala de sistema. E é por isso que Lula sempre vai culpar todos os erros do Brasil por Bolsonaro. Afinal, ele sempre quis ser isso e ter isso, e não conseguiu. Bora continuar com o nosso editorial, que eu já filosofei demais. Bora lá. Olha só essa matéria aqui que eu achei um absurdo, uma matéria do UOL. Um paciente com pernas amputadas foi abandonado por funcionários do lado de fora de um hospital municipal no Rio de Janeiro. Os caras terminaram o atendimento dele, jogaram ele do lado de fora, estava numa cadeira de rodas, jogou ele do lado de fora e deixou. Foram os funcionários públicos do próprio hospital. Ah lá, sem perna. Mas por que eu estou discutindo isso, doutor Sandro? Mas você é canal de política. O que você tem a ver com isso? Vamos lá. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei cujo objetivo é de um petista, que hoje é ministro do Lula, cujo objetivo é impedir que nesses casos arbitrários, você, cidadão brasileiro, possa pegar o seu celular e gravar as arbitrariedades que servidores públicos fazem contra você. Então, o ponto político de análise é: você poderia ser esse homem amputado jogado no chão. O que seria se não tivesse um celular? Pois é, as pessoas gravaram, colocaram isso nas redes sociais e os servidores foram afastados. Pois é, uma arma do cidadão. Tem um outro caso que eu não lembro se foi do UOL, Metrópolis, não lembro qual jornal, só você dá uma pesquisada. Uma delegada e um servidor foram numa festa. Chegou lá, esse assessor da delegada deu altos tapas numa moça. Ou seja, uma delegada da mulher, numa festa, viu o seu assessor espancar uma mulher na frente dela e não fez nada. Aí um professor filmou, postou em suas redes sociais. No outro dia, a equipe da delegada foi lá, prendeu o professor, falando que ele tinha desacatado o servidor. E aí, isso aí tomou a mídia e ganhou repercussão. Mas você tem noção da força do celular hoje? Você não poder gravar um servidor? Que cargas d'água, que Brasil que nós esperamos. Não tem sentido. Bora lá, mais uma matéria importante para vocês. Matéria do seu dinheiro, tá? Missão cumprida. Campos Neto conclui viagem ao centro da meta com IPCA de junho. Agora o mercado não vê mais motivos para a Selic ficar tão alta. Ou seja, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fez uma postagem dizendo que não, o mérito não é do Campos Neto, o mérito é do Lula. É o Lula que conseguiu segurar a inflação. É o Lula que conseguiu o resultado. Não é, isso é mentira. O resultado é desse cara aqui, ó. E não venha com papo, porque eu estudo isso.
Eu faço MBA em economia, eu fiz mestrado em comércio internacional e eu sei o quanto a liberação de dinheiro com juros baixos durante o período de inflação, de alto aumento dos preços, vai gerar uma inflação gigantesca. E Campos Neto fez certo. O Tomé Abdu publicou aqui essa matéria aqui do Infomoney. IPCA tem deflação de 0,8% em junho e inflação chega a 3,16% em 12 meses. E ele publica aqui: o craque do jogo econômico foi Campos Neto, que manteve a assertiva e optou pela queda gradual de juros para aumentar o estímulo econômico no Brasil, mesmo com uma série de ataques do PT. Mesmo com a série de ataques do atual governo, Campos Neto cumpriu o seu papel. E aí te digo mais, tem mais. Matéria da Revista Oeste. Governo Lula pode paralisar o Minha Casa Minha Vida. Programa social depende de verba extra. Hoje a verba destinada ao Minha Casa Minha Vida, segundo essa matéria, é de 60 milhões, tá? E vai precisar de 60 bilhões e vai precisar de um acréscimo extra de 20 bilhões de reais para que o programa possa continuar. Então, a reforma tributária não é à toa, é para que programas como esse que Lula trouxe aí possam continuar. Traz popularidade ao Lula, traz benefícios para o Brasil. Aí eu já lavo minhas mãos, esse é um programa importante, se tornou Casa Verde e Amarela, agora o programa Minha Casa Minha Vida, esse sempre foi um programa importante para o Brasil. Então a gente tem que discutir isso aqui. Permita-me discordar do Hélio Negão, Hélio Lopes, um cara que eu tenho uma admiração, porque eu conheci pessoalmente quando eu fui ao Congresso Nacional. Eu precisei pedir votos para projetos que a gente apresentou, e até digo mais, viu? Eu fiz um projeto e entreguei para um deputado aqui de Ribeirão Preto, e que era para criar uma comissão da bancada em defesa de aposentados e pessoas com deficiência. E o Hélio Negão fui pedir voto, o Paulo Paim e muitos. Eu fui em muitos, Senado, Congresso, e o Hélio Negão eu tive prazer de conhecer lá no Congresso Nacional. Só que hoje eu ouso em discordar em um ponto dele, tá? É o seguinte: a Justiça proibiu a Prefeitura de custear um festival evangélico. E aí o Hélio Negão fez a defesa aqui que é uma afronta ao Estado laico. Se o Estado é laico, por que a Prefeitura não pode patrocinar um evento que envolve a sociedade? Não podemos admitir que nosso país seja palco de cristofobia, ainda mais quando temos uma população majoramente cristã. Concordo em partes que a gente não pode ter cristofobia, população cristã, mas eu sou um liberal de verdade. E aí eu digo uma coisa para vocês: dinheiro público não é para fazer festa, não é para LGBT, não é para cristão. Dinheiro público é para saúde, para educação, rodovia, ferrovia. Isso é dinheiro público. Segurança, festa, não concordo. Eu tenho uma visão própria, tá? E isso aqui pode ser que você discorde, tá? Que é a seguinte: na minha visão, cultura é papel de sociedade, ela que se estruture para manter viva a cultura. Saúde, educação, essas outras pautas é questão de Estado. Aí sim, o Estado tem que estar atuante. Então, da mesma forma que eu acho que o dinheiro é público, é do pagador de impostos, você tem que entender, o evangélico tem que entender que o homossexual, que ele paga impostos. E ele não quer um evento evangélico com seu dinheiro de pagador de impostos. Que o cristão paga impostos e ele não quer uma parada gay bancada com impostos do cristão. Então, cada sociedade, e é da sociedade, tem que cumprir o seu papel para manter a sua cultura viva. Então, se a parada LGBT quer fazer um evento, faça com seu próprio dinheiro, do Estado não. Se a bancada evangélica quer fazer um evento, faça com seu próprio dinheiro, com o do Estado não. Essa é a minha visão. Então, não pensem que aqui eu estou sendo cristofóbico ou homofóbico ou qualquer coisa nesse sentido. Eu estou dando exemplos. Exemplo, vai fazer show de Gustavo Lima? Meu amigo, quer fazer show de Gustavo Lima?
Faça o evento, cobre o ingresso e faça. Ninguém vai morrer sem ver se não tiver show de graça do Gustavo Lima na prefeitura. Mas se não tiver um aparelho dentro do hospital, esse cidadão morre. Da mesma forma, quer fazer um show do Titãs de esquerda? Faça particular e cobre ingresso. É assim que o mercado funciona. Porque ninguém vai morrer se não ver um show da Daniela Mercury, do Titãs. Ninguém vai morrer por isso. Ah, mas a prefeitura nunca fez um show da Daniela Mercury aqui no meu município. Que se dane. Tô nem aí pra isso. Mas se não tiver um aparelho no hospital, o seu filho, sua esposa, o seu marido, o seu pai e sua mãe pode morrer. Então, vamos parar de avacalhar, porque isso aqui não é papel de um Estado, não. Tá? Então, desculpe aí minha discordância, mas eu sou contrário, totalmente contrário. Dinheiro público ir para qualquer festa, desde carnaval a Congo, a evento evangélico, a qualquer coisa. Isso se faz com dinheiro de fiel, isso se faz com dinheiro de adeptos, isso faz com dinheiro privado. Dinheiro público não, dinheiro público é para escola, hospital. Essa é a minha visão, tá? É minha visão. Assim, quem discorda de mim, tudo bem, não tem problema. É assim que a democracia se faz, mas eu tenho essa visão. E aí, você fala, você discorda ou concorda de mim. Bora lá? Brecha na reforma tributária pode permitir novo imposto em 17 estados. Matéria da Conexão Política. A inclusão de última hora na reforma tributária, aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, de uma brecha que permite aos governadores criar um imposto sobre produtos primários e semi-elaborados, pode abranger pelo menos 17 estados do Brasil, aumentando a carga tributária do país. Já falei, vou repetir. Reforma tributária tem que ser para baixar impostos, não para aumentar. Pontos positivos: facilitou a forma de calcular de alguns impostos? Ponto positivo. O ICMS é um escárnio, uma vergonha. Facilitou a forma de calcular. Mas a custo de quê? De pagar mais? Então, dava para efetivamente fazer uma coisa boa, né? Efetivamente fazer uma coisa séria. Se não fez, é porque não quis. Matéria de Carta Capital, jornal de esquerda, extrema esquerda, eu trago para vocês. Mas como a matéria é boa ou importante, eu trago. Vamos lá. Nunes Marques será o relator das ações contra Eduardo Bolsonaro por associar professores a traficantes. Eu já falei disso nos 2 ou 3 editoriais. Eduardo Bolsonaro falou besteira? Falou besteira. Acho que em boca fechada não entra mosquito. Acho que um cara que é deputado ele tem que tomar cuidado naquilo que ele fala. E falar que professor doutrinador é pior do que traficante, tem gente que concorda. Mas vamos lá, precisa comprar uma briga dessa? Vamos lá, professor doutrinador é danoso para a educação dos nossos filhos. E é danosa. Escola é lugar de aprender e não de ser doutrinado, nem pela direita e nem pela esquerda. Lembra disso? Escola sem partido, ninguém doutrinando. Lembra disso? Pois é, era o que eu defendia. Ou defendo. Mas tem que tomar cuidado com o que fala. Mas foi crime? Não, pelo amor de Deus, para caçar o mandato de um deputado, eu não tenho essa visão. Como jurista, nem de longe eu tenho essa visão. Que isso seja um condão para caçar um deputado. Se alguém que... vamos lá. Entre com ação de danos morais contra o Bolsonaro e deixa a justiça determinar isso, se vai ou não vai. Atingiu a esfera civil. Agora, já estão falando em deixar Eduardo Bolsonaro, inelegível igual o pai. Peraí, tá errado isso aí. Tem coisa errada nessa história. A boa notícia, que eu pego aqui da Carta Capital, é que o Nunes Marques ele tende a ser mais imparcial e não julgar tanto politicamente como deveria ser, né? Como acontece, né? Então, como deveria ser, ele faz, ou seja, de forma mais imparcial. Mais imparcial. Então, pode ser que essa aberratio aí, né, essa aberração caia e que seja indeferida logo de plano pelo Nunes Marques. É o que eu espero que aconteça. Tá? Eu acho que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. Uma ação de danos morais?
talvez até possam entrar, porque convenhamos, né? Comparar com o traficante e tal, se bem que eu também acho danoso a atuação de professores doutrinadores, e olha que eu sou filósofo, sou formado em filosofia. Nessa área, meu amigo, achar um filósofo ou um professor de história de direita é quase achar uma agulha no palheiro. Eu sei disso. Mas, entretanto, todavia, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Bora lá. Matéria para vocês aqui. Eu sei que esse vídeo tá ficando longo, mas bora lá, o papo tá bom. Matéria do G1. Supremo Tribunal Federal autoriza Emílio Odebrecht a devolver 71 milhões de acordo na Lava Jato após fim de recursos. Isso aqui é importante, tá? O que aconteceu? Teve uma condenação do Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, contra o Emílio Odebrecht, que ele tem 71 milhões parados numa conta na Suíça. E esse dinheiro, adivinha de onde veio? Pois é, lavagem de dinheiro, ou seja, dinheiro sujo, dinheiro de corrupto. Corrupção. Mas aí o STF entendeu o seguinte, olha, esse dinheiro está lá parado e enquanto não houver a condenação transitada em julgado, enquanto tiver recurso correndo, esse dinheiro aqui, ele pode ser devolvido, mas ele não vai transferir ao Estado. Foi essa decisão que eles deram. Tem chance dele ser liberado e esse dinheiro ser devolvido? Tem. Então não sei se isso é bom ou se não é bom. Provavelmente não é bom, tá? Porque eu acho que eles vão acabar absolvendo ele, assim como fizeram com outros políticos. O grande problema é que ele assumiu que roubou e que esse dinheiro é fruto de lavagem de dinheiro. Gente, estou falando de 71 milhões de reais. Ele assumiu que isso é lavagem de dinheiro. E aí, a decisão dos ministros foi que, poxa, não basta ele assumir que é lavagem de dinheiro. Ele tem que ser condenado, transitado em julgado, acabar os recursos. Porque vai que alguma prova é nula. Vai que uma planilha aí dá para anular a prova. Aí o dinheiro volta. Lembra do caso do André do Rap? Pois é. Mais ou menos esse sistema aí, tá certo? Quase meia hora. Acho que eu me estendi. Eu tinha mais coisa para falar para vocês. Vocês acham que não? Vocês acham, ele fala que tinha mais coisa, mas não tem. Era uma fala do Girão, é uma matéria da Folha de São Paulo, mas não. Vai ficar para o próximo editorial, porque senão 30 minutos também ninguém merece, né? Então, obrigado por ter ficado até o final. Peço desculpas, às vezes pela demora, peço desculpas por, às vezes, falar alguma coisa que não é aquilo que você pensa, tá? E assim como eu acompanho os comentários de vocês. Tem pessoas que vêm aqui e me criticam, eu vou lá e dou like e gosto. Por quê? Porque eu aprendo assim. Então, se eu cometi algum erro ou discordei de algum ponto contigo, vai lá, mete a caneta lá, mete o dedão e tá errado. Não concordo com você. Eu gosto disso. Você não entendeu? Eu gosto. Entenda uma coisa, aquele cara que já acha que sabe de tudo, ele já não tem mais sentido de viver. Ele já acha que não precisa aprender mais. E o sentido da vida é aprender. Eu não vejo outro sentido na vida senão aprender. A gente está em constante evolução. E quando você já acha que sabe de tudo, que a sua vida já caiu no marasmo. Então eu gosto de aprender cada dia mais. Então coloca no seu comentário que eu vou estar sempre aprendendo com você. Tá bom? Obrigado por tudo, fica com Deus e até o próximo editorial. Eu volto às 7 horas da noite. Desculpe o vídeo longo, mas o papo tava bom, tá? Grande abraço.